Muito bem, amigos da Rádio Grenal, nosso convidado de hoje é revelado pelo Internacional, passou aqui nas categorias de base pelo Internacional, também na equipe principal, é um atacante, né, o Wellington Luiz de Souza, conhecido também como Wellington Tanque, ou Wellington, né, atacante que atualmente joga no Avispa Fukuoka do Japão. Tudo bem, Wellington? Paulo, tudo ótimo, prazer estar falando com você. E aí, Wellington, como é que tá essa temporada, né? Agora já nas férias, mas como é que foi essa temporada de 2016 no futebol japonês, né? Então, Paulo, foram duas situações particularmente aconteceu, né? Infelizmente, como equipe, né, a gente não conseguiu fazer uma grande campanha. Infelizmente, a gente acabou sendo rebaixado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acabei fazendo uma boa temporada. Fui artilheiro da equipe, fiz a minha parte, né? Acabei fazendo os gols, mas infelizmente não foi o suficiente para ajudar a equipe a se manter, né, na primeira divisão. Claro, a equipe acabou sendo rebaixada na J-League, né? E na Copa, né, do Japão, se a gente pode dizer assim, a equipe foi até as quartas de finais também, um resultado que não deixa de ser importante, né? Sim, só que tem também algumas coisas, porque normalmente essa Copa, a final é 1º de janeiro, então não só como nós estrangeiros, mas os japoneses também não gostam muito dessa Copa, né? Na verdade, as equipes grandes que não conseguem uma classificação direta na Champions League da Ásia, acabam valorizando essa Copa. Então, o que dificulta para algumas equipes menores, né? Então, a maioria dos clubes grandes também acabam forçando, botando uma equipe reserva para já sair dessa competição, né? Então, eles dão mais importância para a J1, né? Claro, sim. E como é que é o futebol japonês em geral? Como é que a gente pode falar? Porque ultimamente a gente se ouve falar muito, né, do futebol da China, porque é o futebol que tá levando grandes astros, um futebol que tá ficando milionário, mas o futebol japonês, que na Ásia foi o primeiro futebol mesmo que surgiu forte, é o futebol japonês. Como é que tá sendo... Como é que tu pode falar um pouco sobre esse futebol japonês, né, a qualidade do futebol jogado lá no Japão? Então, não só na minha opinião, como na maioria dos brasileiros, o melhor do futebol é o japonês. A gente pode ver aí uma demonstração, né, contra a equipe do Real Madrid, que também para nós é bom, para que as pessoas começam a olhar com os outros olhos, né, o futebol japonês. O futebol chinês agora chegou muito forte, né, levando grandes jogadores, astros do futebol, para tentar nivelar, para subir o nível. Mas realmente o futebol japonês é muito bom. Alguns brasileiros têm dificuldade em jogar ali, não são todos que conseguem se adaptar. Eles dão muita importância para a questão de velocidade. É um dos quesitos que eles realmente priorizam, né? Ou foi lá recentemente um caso que estava no Cerezo Osaka, não conseguiu se adaptar e acabou saindo, né? Ficou muito tempo também no banco. Então é um futebol onde tem muita qualidade. A maior deficiência que eu vejo nos japoneses é mentalmente. Eles se acham inferiores aos outros clubes. Então, a partir do momento que eles tirarem isso, eles vão conseguir nivelar o nível técnico, tático, eles vão conseguir superar. Mas enquanto eles não superarem essa mentalidade de se acharem inferiores, vão sempre estar um passo atrás, né? Claro, é verdade, né? E a gente viu, por exemplo, no Japão, como tu mesmo lembraste antes, o Kashiwa Antlers, né, fez uma grande campanha no Mundial e quase tirou o título do Real Madrid, chegou a ser por meia hora campeão mundial, né, ganhando da equipe do Real Madrid. Como é que tem sido a evolução tática, né, de todas as equipes, e se o Kashiwa Antlers é realmente o grande time do momento lá no Japão? Olha, questão de treinamentos lá, na minha opinião, eu tive por Alemanha, Holanda, é praticamente o mesmo nível, entendeu? Os treinamentos são muito bons, se exige muito trabalho tático, né? Mudou muito o futebol, antigamente tinha mais liberdade, hoje você tem que cumprir mais a função tática. Então eu acho muito bom o nível, tudo. E a questão do time do momento, na minha opinião, eu ainda acho que o Urawa Reds é o melhor time.
é que esse ano foi uma competição muito estranha. O ano que vem, 2017, vai mudar a forma, né? Vai ser pontos corridos. Esse ano é complicado, porque tem o campeão do primeiro turno que garante uma vaga na final, que foi o Kashima Antlers. E aí o campeão, o que ficar em primeiro na geral também vai para a final. E o terceiro da geral também vai. Aí no caso, o primeiro da geral, que foi o Urawa Reds, ficou em primeiro. O Kashima jogou contra o Kawasaki Frontale, acabou ganhando do Kawasaki, que fez uma final com o Urawa, e acabou ganhando do Urawa e foi campeão. Então é uma competição muito maluca, não dá para entender algumas coisas. Mas a partir do ano que vem vai mudar, vai ser pontos corridos. Então eu acredito que não deva dar Kashima. Se a competição fosse dessa maneira este ano, teria dado Urawa Reds. Estamos conversando aqui na Rádio Granal com o Wellington, atacante do Avispa Fukuoka do Japão. Ele que é revelado aqui nas categorias de base do Internacional, também conhecido como o Wellington Tanque. E uma pergunta que eu faço, e aí é uma questão pessoal também, como é que faz para se adaptar, né, para essa cultura diferente, que é a cultura japonesa, né, um pouco diferente da cultura brasileira, e também questão de fuso horário, como é que o atleta faz para se adaptar nessas questões aí? Paulo, é uma boa pergunta. Acredito que se eu tivesse saído direto do Brasil e direto para o Japão, eu teria sofrido muito mais. Mas o que me ajudou foi a ida para a Alemanha, para a Holanda. Eu entendi muitas coisas, questão de disciplina, horário. Se está marcado para você chegar 8 horas no clube, você não pode chegar 8:01. Então é muito difícil nesse sentido, assim, porque normalmente você tem um pouco mais de liberdade no Brasil, e lá não, é tudo regrado. Fora também tem uma vida muito boa, você tem segurança, eles te ajudam com moradia, carro, você não tem dificuldade nenhuma. Na questão do futebol também, os japoneses, quando você chega, normalmente eles ficam desconfiados até você ganhar eles. O japonês tem duas maneiras: ou ele gosta muito de você, ou ele não gosta nem um pouco. Então, até eles gostarem de você, eles ficam meio presos. Você tem que conquistar eles. Então é bem difícil. Normalmente demora tempo, 6 meses, 8, 1 ano. Mas graças a Deus a minha adaptação foi muito boa. Tenho um mercado jogado há 3, 4 anos ali. Mas ao mesmo tempo eu tenho muita vontade também de voltar ao futebol brasileiro, né? Porque eu saí muito novo e acabei não tendo tanta visibilidade aqui por estar na equipe de repente do Náutico, né? Não desmerecendo, mas uma equipe que não tem tanta visibilidade como São Paulo e Rio e aqui no Sul, né? Claro, a gente sabe, né? Você é paulista, né? É de Ourinhos, lá do interior paulista. E, claro, teve a primeira oportunidade que a gente pode colocar assim, acabou sendo nas categorias de base do Inter. Mas voltando ainda na questão do futebol japonês, como é que é o torcedor em geral, né, o torcedor japonês, mas principalmente, né, falando do torcedor do teu clube, do Avispa Fukuoka, é um torcedor que cobra muito, ou é um torcedor mais tranquilo? Porque a gente vê muito aqui, por exemplo, no Brasil, né, as cobranças em cima dos atletas são grandes. E aí, como é que é no Japão? Eu, em particular, eu sou um atleta que eu me cobro muito. E eu sinto muita falta disso, da cobrança da torcida. Porque no Japão é muito tranquilo. Independente do resultado, nós não temos nenhuma cobrança da parte da torcida. Quando você sai de uma partida, mesmo após uma derrota, muitos torcedores querem um autógrafo, querem tirar uma foto com você, te dão presentes. Então é o oposto do Brasil. Mas eu sinto falta disso, porque ao mesmo tempo que tem cobrança, não só da mídia, como da torcida, é uma motivação que você tem para você estar sempre buscando mais treino, jogo, e lá é um pouco difícil. Eu tenho essa preocupação de não me acomodar, por não ter pressão nenhuma, a não ser da minha mesma. É bem diferente. E agora, né, falando da questão dentro de campo, o Wellington é um atacante mais de área, é um atacante mais móvel, vamos dizer assim, é um jogador que prefere vir de trás? Como é que é o Wellington dentro de campo, dentro do esquema tático da equipe? Olha, em 2008, quando eu estive no Náutico, eu era um centroavante praticamente bico a bico de área, fazendo pivô e correndo para dentro da área. A minha ida para o futebol alemão, para o futebol holandês e agora no futebol japonês me ajudou muito, me deu outras
características. Então eu tenho facilidade para vir buscar a bola no meio campo, fazer jogada, cair nas laterais, porque exige muito, principalmente no futebol japonês. Se eu ficar só a bico de área, não serve. Eu preciso cair na ponta, eu preciso fazer as jogadas, mas ao mesmo tempo eles me cobram para fazer a jogada e estar dentro da área. Então eu me adaptei muito bem nessas características que são exigidas, né? Então hoje, graças a Deus, eu tenho muita facilidade. Acredito que o futebol também mudou. Hoje o centroavante ele tem que marcar, ele tem que dar opção, não pode ficar só parado ali esperando. Então acho que mudou o futebol e eu acabei crescendo também como atleta, ganhando essas características e me ajudou muito. O futebol japonês é um futebol, né, que tem a característica mais corrida, né? Pelo que a gente pode acompanhar, por exemplo, muito das seleções japonesas nas Copas do Mundo, até em 2010, fez uma boa campanha, mas é um futebol de característica mais veloz, né? São um dos requisitos que ele normalmente, já alguns amigos empresários falam, que uma das primeiras perguntas é essa, né? Ele é rápido. Porque sendo rápido é uma das coisas, porque o Danilo, né, acho que é um meia que, não sei se está ainda no Corinthians, teve muita dificuldade de jogar no Japão. É indiscutível a qualidade técnica dele, mas não tem a mesma velocidade. Então eles exigem muito isso da questão de você ser veloz. Eu, pro meu tamanho, eu sou rápido. Perto do japonês, é claro que eu perco um pouco. Não tanto, mas eu perco um pouco na velocidade para eles. Mas isso me ajuda, a minha força me ajuda a se adaptar muito bem no futebol. E é um futebol muito rápido, onde se você bobear, se você piscar, perdeu a bola e toma gol. Amigos da Rádio Granal, estamos conversando com o Wellington, atacante da equipe do Avispa Fukuoka lá do Japão, ele que começou, né, no Internacional e agora, voltando um pouco no tempo. Wellington, você começou em 2006 nas categorias de base do Inter, se eu não estou enganado, na equipe sub-20, né? Não começou, mas apareceu realmente na equipe sub-20. Você fez parte daquele time campeão brasileiro, da primeira edição do Brasileirão sub-20? Sim. Na verdade, né, iniciei em 2003, ali nas categorias de base do Grêmio. Em 2004, meio de 2004, acabei indo para as categorias de base do Inter. Passaste pelos dois aqui. Isso, e aí eu participei sim daquela safra ali que foi campeão do primeiro brasileiro, com o Luiz Adriano, Pato, o próprio Ramon, Tite, o Sidney, jogadores que hoje estão muito bem. Bruno Grassi também era daquele elenco. Isso. Muriel, isso. A gente lembra também. A maioria dos jogadores vingaram, né? E a final foi um Grenal, né? Eu lembro que o Inter acabou vencendo por 4-0, mas 4-0. Conhecia os dois lados naquela decisão, né? Conhecia, tinha esses amigos, o Léo, que hoje é zagueiro do Cruzeiro, o Aloysio, que está na China, entre outros, o Cássio, se não me engano, era o goleiro. Cássio. Então, passei para os dois lados, conhecia todos, tanto lá como Inter, conhecia bem as duas equipes, né? Então foi muito bom, né? Momentos inesquecíveis que eu vivi. E agora falando, né, tivemos essa tragédia com a Chapecoense, e nesse time de base do Inter você jogou com o Josimar, né? Que acabou infelizmente perdendo a vida no voo, né, da Chapecoense lá em Medellín. Paulo, eu cheguei do Japão e na madrugada, na primeira noite, né? Acabei acordando e vendo essa tragédia. Perdi dois amigos, né, que é o Josimar e o Kempis, que eu conheci no Japão. Fiz uma amizade excepcional com ele no Japão. Até hoje, assim, quando eu acordo, olho a internet e vejo a foto deles, não cai a ficha, não consigo acreditar que isso aconteceu, né? É um momento muito difícil, uma coisa que eu converso muito, né, com a minha família, com a minha esposa, que nós somos mais próximos dessas duas pessoas, né, que a gente possa estar ajudando, não só agora, porque agora eu sei que tem muita gente ajudando, mas daqui 2, 3, 4 anos, algumas pessoas, infelizmente, isso acontece, né, a gente acaba esquecendo. Então a gente procura estar conversando todos os dias para não deixar que isso aconteça, porque lá na frente vão sofrer muito mais, né, quando praticamente vai acabar esquecendo um pouco. Acabou sendo, né, uma página infelizmente triste do futebol brasileiro, né, que aconteceu aí com a equipe da Chapecoense. E falando do Wellington, né, o Wellington, que na equipe do Inter chegou a ser campeão da Recopa em 2007, se eu não estou enganado, até me corrija. Isso. Mas o que
o que faltou assim, pra gente ver mais do Wellington no futebol brasileiro daqui a pouco, numa equipe grande, como você jogou na base aqui da Sub-20, por exemplo, do Internacional? O que faltou pra gente ver um pouco mais do Wellington no Inter? Agora você já mais experiente, se você fosse olhar pra trás e dizer, eu não joguei no Inter, talvez alguma coisa, assim, o que aconteceu que a gente pode colocar? Olha, a primeira coisa foi um time recém-campeão mundial. Eu subi em janeiro de 2007, o Inter foi campeão em 2006, com o Pato, logo em seguida o Pato foi vendido, mas Fernandão, Pato, Luiz Adriano, Yarley, na época o Christian depois, não sei se foi nessa que acabou saindo depois, né, mas tinha o Christian, então tinha muitos jogadores na minha frente. Na época o Giovanni Luigi acabou conversando comigo, achou que a melhor opção era me emprestar, não queria que eu retornasse à base, porque ele viu potencial, falou, para você vai ser bom emprestar você, para você adquirir experiência, maturidade, isso vai ser bom. Se a gente descer você para a base, a gente vai te perder. Então é isso que a gente quer. Eu achei uma boa, eu acho que infelizmente não era o momento, não vejo assim, porque não deu certo. Talvez se eles apostassem, me dessem mais sequência, poderia ter dado certo ali ou não. Mas eu acho que foi bom para mim. Andei bastante. No ano seguinte, 2008, fui muito bem no Náutico e acabei sendo vendido para a Alemanha. Então, mas eu fico feliz. Mas hoje eu gostaria, né, de ter uma oportunidade numa equipe grande, como você mesmo disse. Hoje eu estou mais maduro, mais experiente. Acredito que hoje eu estou pronto. Eu acho que na época não estava pronto para, de repente, jogar no profissional. Acabou acontecendo muito cedo para mim, me pegou de surpresa também. Mas hoje eu acredito que eu estou preparado. E na falta de centroavante, hoje no Brasil, é uma das coisas que até me deixa, às vezes, empolgado, me deixa motivado, se às vezes pode acontecer ou não, então eu sempre fico ligado. Pois é, realmente, né, o futebol brasileiro tem perdido um pouco essa característica do camisa 9, né, que foi tanto tempo a bandeira do futebol brasileiro tendo o camisa 9. Agora, claro, você não estava aqui até jogando no Japão, mas o que você pode falar, né? Porque, poxa, você jogou nos dois, né? Tanto na base do Grêmio quanto na do Inter. Um é campeão da Copa do Brasil, depois de 15 anos sem um título de expressão, e o outro acaba sendo rebaixado, né? Como é que foi pra ti, né, ver esses dois extremos da gangorra da dupla Granal? Ao mesmo tempo que fiquei, no caso, feliz, né, pelo título do Grêmio, até porque eu tenho um amigo ali também, que é o Maicon, né, jogou comigo no Figueirense. Tem um próprio Fred, o zagueiro do Grêmio, que também jogou nas categorias de base do Inter, o Bruno Grassi, o Marcelo. Então eu tenho amigos, fiquei feliz por eles. Era visível uma equipe que sabia se defender, tem qualidade técnica. O Douglas, também joguei com o Douglas, um grande amigo meu. Esse ano foram times completamente opostos, times bem diferentes. Um Grêmio que sabia o que queria, foi até o final sabendo que tinha condições. O problema do Inter foi a questão de troca. Isso é normal no futebol. A partir do que você tem muita troca no comando, atrapalha, porque no Brasil o treinador ele não tem um tempo para implantar a característica dele, a maneira como ele quer trabalhar. Se o treinador tem 3 meses, o time está adaptado com aquele estilo, aí vem outro treinador e bota um estilo completamente diferente, ele vai levar um tempo. E no futebol brasileiro não tem esse tempo da diretoria. A diretoria não dá esse tempo. Então acho que esse foi um dos piores fatores, né, que ajudou o Inter a ser rebaixado. Eu acho que deveria ter mantido já o Aguirre, se eu não me engano, desde o começo, porque isso é normal. Num campeonato você vai ter bons momentos e maus momentos. Isso é uma coisa natural. Todo time tem isso numa competição. Cabe a diretoria ter um pouco de paciência e acreditar no trabalho do treinador. Eu acho que foi isso que faltou, né? Claro, claro.
Bom, e aí, o Wellington sai do Brasil, vai jogar no Hoffenheim, até então ninguém conhecia, ou pouco conhecia, né, o Hoffenheim, sobe para a primeira divisão, joga numa equipe que tem o Luiz Gustavo, o Carlos Eduardo, ex-jogador do Grêmio, e o time do Hoffenheim faz uma das melhores campanhas da equipe na Bundesliga, né, 7º colocado. Como é que foi essa passagem lá no Hoffenheim? Creio que foi, não tem o que dizer, né? Muito importante, porque é uma grande campanha do time que subia, né, da primeira divisão, tanto que a arrancada foi muito boa, que foi batido o recorde agora pelo RB Leipzig. Não, verdade, uma equipe muito jovem que mantém isso até hoje, né? É uma característica, né, do clube, né, do Hoffenheim, de pegar jogadores jovens. E me ajudou muito também, o Luiz Gustavo, o próprio Carlos Eduardo, né? Nós somos grandes amigos, que me ajudou muito na adaptação. Tive muita dificuldade, né, pela maneira de jogar. No Brasil você tem que segurar a bola, na Alemanha no máximo são 2 toques, sendo travante, né, tem que dar 2 toques na bola. Tive dificuldade, mas depois consegui me adaptar. Me ajudou muito. Hoje eu vejo, eu sabia que o Hoffenheim, mais cedo ou mais tarde, para mim não é surpresa o Hoffenheim estar bem hoje, porque eu vi que o trabalho foi muito bem feito. Quando eu cheguei, a estrutura do clube não era tão boa assim. Eles construíram um estádio, fizeram um centro de treinamento a nível de Bayern de Munique. Então eu sabia que com o tempo, que no caso desse ano nós estamos bem, então para mim não é surpresa que ia chegar, né? Como chegou e está mostrando que não é qualquer time, né? Que tem que merece respeito. Então para mim não foi nenhuma surpresa, né? E fico feliz por ter passado ali. O Hoffenheim é uma das equipes que mais revela jogadores na Alemanha, e junto com o Real Madrid, nos clubes das grandes ligas das europeias, né, são as 2 únicas equipes que estão invictas ainda, né, o Hoffenheim e a equipe do Real Madrid. E depois você também atuou no Twente, e aí é muito interessante, porque na Holanda a gente vê muita força do Ajax, do PSV, até do Feyenoord dá pra colocar, mas aí você atua no Twente, que é campeão holandês. Olha, mas ali eu posso dizer que teve muito a mão do treinador, do Steve McLaren. Se eu não me engano, acho que foi treinador da Inglaterra em uma Copa do Mundo. Na Copa de 2002, se eu não estou enganado. Isso mesmo. Olha, um excelente treinador, um cara super inteligente, os treinamentos muito bom. Eu acho que ele fez a diferença assim, muito grande na equipe. Apesar de nós termos grandes jogadores, o centroavante ser veterano, por isso que eu acho que teve o dedo dele. Olha, eu também fico feliz, né, pelo primeiro ano de ir para a equipe e a equipe ser campeã. Então, para mim, poxa, foi uma experiência muito boa. E eu tenho que agradecer, no caso, por ter passado, né? Na equipe... O McLaren treinou a Inglaterra em 2006, até para corrigir aqui, foi 2006. Mas realmente no futebol o treinador, ele é o grande, não só ele, mas claro, a equipe, os jogadores dentro de campo, o esquema tático, mas ele, o treinador, é um dos grandes trunfos também do time, né? Porque se o treinador não é bom, daqui a pouco, e o elenco é bom, o treinador não é bom, também o time não engrena, né? Com certeza. Olha, eu posso até confessar que antigamente eu tinha esse pensamento que o treinador não fazia diferença nenhuma, que éramos nós que jogávamos, né? No caso, nós decidíamos. Mas hoje eu vejo a importância de um bom treinamento. O treinador, além de ele ter um treino bom, ele tem que motivar o jogador a treinar. Porque se eu for pro treino sabendo que o treino é ruim, eu não tenho essa motivação. Agora, se eu estou indo pro treino sabendo que o cara tem uns treinamentos diferenciados, treinamentos bons, que vai me ajudar a crescer como atleta, que vai aumentar meu nível técnico, tático, então isso é muito bom. Eu vejo essa importância e eu tenho isso comigo. Eu quero ver o meu limite, eu quero ver até o máximo que eu posso chegar, que eu posso crescer como atleta. Então eu acho que o treinador tem muita importância hoje no futebol. E aquele time do Twente, né? A gente pega, por exemplo, tem equipes que têm poderio ofensivo muito bom, mas quando joga, por exemplo, contra a Ajax, já no caso da Holanda, do futebol holandês, né? O Ajax, o PSV, se retranca mais, se defende um pouco mais. Mas o Twente, como é que enfrentava essas equipes? Como é que encarava o Ajax, o PSV e o Feyenoord?
Era de igual para igual? Segurava um pouquinho mais? Como é que era o estilo de jogo daquele Twente que surpreendeu, mas a gente olhando o elenco e é visível, e também pelo treinador, que era um dos favoritos ao título e conseguiu, né, esse título na Holanda, que não é fácil tirar do Ajax e do PSV e do Feyenoord. Não é fácil, mas por isso que eu digo que o treinador era muito importante, porque ele odiava que o zagueiro desse balão. Se o zagueiro desse balão tendo a opção de dar o toque no intervalo, ele cobrava o atleta. Ele não gostava, ele fazia tocar a bola. Então os treinamentos dele já era para isso. Ele não tinha medo. Jogava, botava 3 atacantes, 4-3-3. Era sempre ofensivo, independente da equipe. A não ser que ele fizesse 3 gols, aí ele mandava segurar o jogo. Mas até então, não, lá, sempre atacando, sempre para frente. Não gostava que desse balão, mas ele treinava isso. Sempre treinava posse de bola. Sempre fazia treinamentos para a bola sair do goleiro no chão e não no alto. Então, era uma equipe, completamente madura, sabia o que queria, sabia das condições, sabia que não era impossível ser campeão. E graças a Deus deu tudo certo, a gente foi muito bem. Isso ajudou muito nos treinamentos. E foi emocionante, um pontinho a mais ali do Ajax, e para você ter uma ideia, naquele campeonato o Ajax tinha o Luis Soares, que foi o artilheiro com 35 gols marcados, mas realmente, né, a gente pode ver que o treinador faz a diferença. E até para fechar, a gente falando do Twente ali, nós estamos conversando com o Wellington, atacante que joga no futebol japonês, passou pela categoria de base do Grêmio e do Internacional. Onde que vocês viram assim no campeonato que, olha, esse ano nós vamos ser os campeões, que cai a ficha de que pode dar certo, que o título pode vir para a equipe na época do Twente? Olha, eu acho que depois ali do meio, né, do meio do ano, que a gente, principalmente jogos em casa, né, a equipe jogando com uma tranquilidade, mesmo às vezes saindo atrás, mas jogava com a mesma maturidade, com a tranquilidade ali, que eu vi, vai chegar. Tinha plena confiança, e ali acho que toda a equipe acreditou nisso. Então estava super tranquilo, né? Os treinamentos também você via a dedicação de todo mundo focado com o mesmo objetivo, sem vaidade, o mais importante hoje, né, no futebol, sem aquela vaidade, você estar no banco, você ser titular, você ser de grupo, isso é muito importante. Então acho que depois ali no caso, né, do inferno, né, depois do primeiro turno ali, que a gente viu que ia decolar. Agora, até para encerrar e agradecer o contato do Wellington conosco aqui da Rádio Granal. Depois você, claro, passou pelo Figueirense, Goiás, também no Pelotas, e aí chegou no futebol japonês, e aí no Shonan Bellmare, Bellmare, acho que é a pronúncia lá da equipe. Que campanha, 54 jogos e 23 gols, os números impressionantes aí para um atacante, os números muito bons. Eu fiquei muito feliz. O treinador do Shonan Bellmare foi um cara que me ajudou muito, apesar de ser coreano, atua, né, no treinador do futebol japonês. Todo ano, né, em dezembro, ele vai para a Alemanha estudar, ele vai olhar as equipes, principalmente do Borussia Dortmund, que ele é apaixonado pelo Borussia Dortmund. Ele olha os treinamentos, ele traz para a equipe. E isso ajudou muito, por ele ter jogado no futebol alemão, ele gostar do futebol alemão. Eu entendi o que ele queria e, fui muito bem, fiz muitos gols ali. E depois eu acabei tentando, né, vir pro Brasil, até no caso ano passado, né, vim na Ponte Preta. E acabei, toda vez que eu tento vir pro Brasil, acaba não dando certo, né, pela característica também. Porque lá é uma característica diferente, aqui eu tenho que ficar mais centralizado e eu saio muito da área, eu tenho às vezes essa dificuldade de ficar mais. Mas no Bellmare foi muito bem. E graças a Deus aí tá dando certo até hoje de continuar mantendo no Japão, né? A adaptação, né, realmente ao estilo de jogo japonês foi muito boa, né? E aí a gente vê que realmente o futebol, claro, ele é o mesmo, as mesmas regras, mas as características de cada país é diferente, como tu falaste aqui com a gente, né? A Alemanha é de um jeito, na Holanda era outro, no Japão é outro, no Brasil é outro, e isso faz diferença pro atleta, né? Faz muita diferença, Paulo. Só que, infelizmente, no Brasil não se tem paciência. Por um lado eu entendo e por outro não. Eu entendo porque são muitas competições, o calendário é cheio, e muitos
os atletas hoje, o Brasil é muito grande, né? Tem muito atleta, então você tem que corresponder rápido. Só que a partir do momento que eu estou vindo de fora, tem que ter um pouquinho de paciência, até eu entender aquilo que o treinador quer, a forma dele de trabalho. Então é normal você demorar um pouco para decolar, só que infelizmente isso no Brasil acaba não acontecendo, tendo essa paciência. Porque eu acredito que o jogador vai se adaptar, não tem problema. E já na Europa, no caso na Ásia, se tem essa paciência, eles sabem disso, que leva tempo, você leva de 1 mês, 2 meses, cada um tem o seu tempo, mas normalmente leva 1 mês, 2 meses, 3 até para se adaptar. Então a partir do momento que você tem essa paciência, o jogador vai decolar, é uma coisa normal. Ninguém desaprende a jogar futebol, como você me disse. As regras são as mesmas, são apenas características que mudam. Cabe os caras a ter paciência. Você que atua também no futebol japonês, e agora eu lembrei de uma questão aqui, a torcida, né, do Kashiwa Antlers, que jogou o Mundial de Clubes agora contra o Real Madrid na decisão, estava com uma bandeira, né, na sua torcida do Zico. A passagem do Zico realmente foi marcante, mudou mesmo a característica do futebol japonês após o Zico, e aí eu já emendo outra pergunta, eles já olham para o atleta brasileiro já com um olhar diferente? Sim. O Zico é referência para eles. O Zico é impressionante, a moral que ele tem no Japão é absurda, é incontestável, não tem como explicar. E eles são apaixonados pelo brasileiro, o japonês gosta do brasileiro. Em todos os clubes que eu vejo isso, o torcedor gosta mais, às vezes, do estrangeiro. Eles respeitam muito o japonês, claro que o japonês tem a sua moral, mas às vezes ele aparenta gostar mais do brasileiro do que do japonês. No meu caso, eles vão pro clube, me dão presentes, fruta, que no caso do país é muito caro, né? Até para importar, eles dão fruta pro jogador, dão presentes, dão muitas coisas, tiram foto praticamente do ano todo. No final do ano, quando acaba a temporada, eles dão um livro, um book, né, cheio de fotos que foram tiradas. Então é diferente esse carinho que eles têm pro a importância do Zico é absurda. Nós somos muito bom, né? Não só o Zico, tem o Zico, o Dunga, o Sheik também tem um respeito muito grande no Japão. Então é muito importante os brasileiros que vão pro Japão irem bem, né? Manter o nome, no caso do Brasil ali, né? Então é muito importante isso. Estamos conversando com o Wellington, atacante do Avispa Fukuoka do Japão. Ele começou aqui no Grêmio, também passou pela equipe do Internacional. E o seu contrato acaba agora? Tem um contrato mais longo lá com a equipe japonesa? Contrato até final de 2017, mas eu tive algumas propostas, né, algumas procuras, no caso até próprio do Japão, recentemente Portugal, mas minha família está muito bem adaptada, né, no Japão. Minhas filhas estão na escola internacional, estão super bem, e o meu maior desejo, no caso, se fosse, ou era para a Europa ou retornar ao futebol brasileiro, né. Tenho muita vontade. E vamos ver, espero que isso aconteça, né? Não sei se ano que vem ou depois do final do meu contrato, mas eu gostaria que isso acontecesse. Claro, ter aquela oportunidade, né, no futebol brasileiro, que, como a gente falou ao longo da entrevista, né, você começou aqui no Brasil, mas saiu muito cedo, né? Rodou o mundo ali pelo Hoffenheim, no Twente também, depois no Japão, né, nas duas equipes no futebol japonês. Faltou, vamos dizer assim, né, ainda aquela grande oportunidade daqui a pouco num grande clube no futebol brasileiro. Não digo frustração, nem arrependimento, mas é uma coisa que eu gostaria muito. Então eu tenho esse desejo ainda, essa vontade. E eu gostaria que fosse agora, que eu acho que eu estou numa idade perfeita, né, com 28 anos, estou maduro, estou na idade certa. Não estou velho e nem muito novo. Então por isso que eu gostaria que fosse por agora, né, que acontecesse alguma coisa, uma oportunidade. No auge da carreira, né? E isso é continuar trabalhando. Hoje eu vivo um bom momento no futebol japonês, estou feliz com isso, é claro. Acredito que tudo, se você trabalha, se você é dedicado, acho que as coisas acontecem naturalmente. É continuar fazendo o meu trabalho e daqui a pouco encaixa alguma coisa.
E o Japão é um país bom de se viver, né? É o país que tudo funciona, dá pra você dizer assim. Com certeza, né? A regra é bem rigorosa, né? Horário é horário, você tem uma segurança, para você pode ser independente do horário, você pode sair tranquilo, sem medo de ser assaltado, de acontecer alguma coisa ruim. As coisas, como você disse, realmente funcionam, né? Então é muito bom, nós gostamos, nós amamos o país, né? O Japão. Mas o que eu sinto é dessa coisa do Brasil, entendeu? Esse calor, o calor principalmente nos estádios, isso eu ainda sinto falta ainda. Eu acho que o Japão está crescendo ainda. Não sei se vai chegar como no Brasil, esse calor da torcida. Mas é bom. Eu acho que tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? Independente, seja lá no Japão, seja aqui no Brasil. Eu acho que tem seus prós e contras. Claro, é o toque brasileiro, né, no futebol mesmo, o jeitinho brasileiro. Wellington, te agradeço aí pela entrevista, eu praticamente curti muito esse bate-papo, foi longo até, sei que estás nas férias aí, mas sempre é uma oportunidade muito bacana de conversar e ouvir também sobre o futebol japonês, sobre essas boas campanhas que fizestes na Europa, porque em grandes ligas, boas campanhas, títulos e campanhas memoráveis aí com as equipes no futebol europeu. Te desejo um Feliz Natal aí para você, para sua família e também um próspero ano novo aí para o Wellington, também no futebol, né? Um bom segmento aí na carreira. Obrigado, Paulo, foi um prazer. Mesmo estando em férias aqui, poxa, para mim é uma satisfação muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Desejo a você também um Feliz Natal e um próspero ano novo, que 2017 seja muito bom para todos nós, né? Sim, sim. Então tá, valeu Wellington, grande abraço aí e, bom, boa sorte aí, seguindo na carreira e quem sabe não ouvimos falar de você daqui a pouco no futebol brasileiro também. Verdade, espero que isso possa acontecer rápido, né? Muito obrigado, Paulo. Tá, então, pessoal, né, o Wellington, atacante revelado no Grêmio, passou pelo Internacional, campeão brasileiro sub-20 com o Internacional, passou também na equipe do Internacional na campanha da Recopa de 2007, depois jogou em outras equipes no futebol brasileiro, foi pro futebol europeu, fez boas campanhas com o Hoffenheim na Alemanha, subindo da primeira divisão e depois fazendo uma grande campanha na Bundesliga, sendo uma das melhores campanhas de uma equipe recém-promovida na Bundesliga. Também foi campeão holandês com o Twente em 2009 e agora está jogando no futebol japonês, é artilheiro lá no campeonato japonês. Foi o nosso convidado de hoje aí, o atacante Wellington Tanque. O Wellington foi o nosso convidado de hoje aqui na Rádio Grenal. Podemos bater um papo com ele aí sobre sua carreira e também sobre o futebol brasileiro em geral. Também falou aí do Grêmio, do Internacional. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos.